Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Dá as boas-vindas a Mariana, né, que vai participar conosco aí também. Seja bem-vindo a fazer parte da nossa família. Bom, tratando ainda, né, sobre o Evangelho segundo São Lucas, nós paramos por aqui, né? Nós paramos, porque é como a gente tem falado, né, sempre, a metodologia, né, do nosso estudo. A gente está estudando para oferecer para vocês uma orientação, né, da leitura bíblica, desse conjunto, né, de literatura que revela a história da salvação, como eu sempre digo, da qual nós fazemos parte, né? Nós estamos inseridos nessa história. E não é um estudo aprofundado, é porque o tempo é muito escasso, né? Um encontro por semana, 1h30, é muito limitado, né? A gente teria que ter pelo menos segunda, quarta e sexta para ter um ganho mais, né, aprofundado, poder explorar algumas realidades, né, da história, mas a gente vai com o que nós temos de disponibilidade. E aquelas, né, perguntinhas que a gente tem levantado, né? Quem escreveu, né? O que nós vamos mostrar aqui o perfil do autor, né? Para saber se e a gente tem procurado anunciar para vocês, revelar para vocês, né, que alguns episódios dentro da narrativa que revela, né, o autor. Lembrando aqui o caso de Mateus, né, que é bem é bem interessante. Ele, eh, ele se chama de publicano, né, cobrador de impostos. Essa classe era, né, escorraçada, né, era excomungada, era uma raça, né, perdida, porque e o povo achava que o cobrador de imposto, né, o arrecadador, ele era, né, contra o povo, ele não era contra o povo de Deus, ele tinha que sobreviver e ninguém queria ser cobrador de imposto, para não ser maldito, né, para não ser amaldiçoado. Então, ninguém em sã consciência se chamaria de cobrador de impostos. E aí a gente mostrou para vocês que se a gente pegar a narrativa da escolha dos apóstolos, lida no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, e no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, só Mateus se identifica. Ele fala, escolheu os 12, primeiro João, primeiro Pedro, depois André, seu irmão, tá? Aí ele fala, Mateus, o cobrador de impostos, né? Então ele se auto, né, critica pela função que ele exerce. Nós vimos, né, semana passada, falando sobre o autor desse evangelho que nós estamos explorando, de Lucas, nós vimos que Lucas, né, era um médico, e a gente encontrou no texto, né, algumas passagens aonde os estudiosos levantaram essa conexão daquilo que está relatado no livro com o perfil, né, com a função, com a atividade. E Lucas, né, um homem inteligente, né, um homem muito culto, e ele era tido como médico, né. E aí dentro do texto do Evangelho de Lucas, a cena, né, o acontecimento do, do horto, né, das oliveiras, onde Jesus vai passar pela agonia suprema, extrema, perdão, ali ele diz que Jesus suou gotículas de sangue, né? E a medicina explica, né, que isso realmente é um acontecimento fisiológico
próprio da nossa natureza humana, devido à capilaridade dos vasos sanguíneos, né, na medida em que se aproxima da pele, ali, quando a pessoa está submetida a uma adrenalina intensa, a dilatação desses vasos, né, permite o extravasamento, né, do sangue pelos poros, formando o que é chamado prose, drops, né, significa gotejar, gotas de sangue. Então, é uma das referências, né, que a gente tem da profissão, né, para confirmar. A outra que é citada também, quando os evangelistas, né, falam que a sogra de Pedro estava com febre, somente Lucas acrescenta um diferencial. A sogra de Pedro apresentava febre alta, né? Boas noites, adentrai-vos. Seja bem-vindo. Depois você paga um rodízio de pizza para nós, tá tudo bem, né? Você viu que hoje eu tô com fome, né? Eu quero o bolo do aniversário. Pode sentar aqui. Pode sentar. Então, esse acontecimento, né, do suor e sangue de Jesus é um indício de que o evangelista, né, tinha conhecimento de medicina. É óbvio, né, como eu salientei a semana passada, nós temos que pensar numa medicina rudimentar. Uma coisa, não é uma medicina, né, com todo recurso, com ressonância, né, nada disso. Era uma coisa bem grosseira. E aí, então, a outra passagem que liga Lucas com a medicina é quando, né, decepa a orelha do Malco, né, aquele soldado, Jesus reconstrói a orelha dele, né, essa referência a um ato cirúrgico, né, um ato ligado à medicina. Então, por isso que fica comprovado, né, que Lucas é o autor do terceiro evangelho. E é bom que a gente já nas informações que Lucas é o autor do Evangelho, que é o seu nome, e do livro dos Atos dos Apóstolos, né? A obra completa do Evangelho com os Atos dos Apóstolos, elas existiram, né, inicialmente unidas, depois Lucas, terceiro Evangelho, Lucas, Atos dos Apóstolos. Porque na teologia, né, quando a gente vai estudar a palavra, aí a gente aborda essa questão para mostrar, para salientar bem que o Evangelho de Lucas, né, está preocupado em a revelação de Jesus. E os Atos dos Apóstolos é o surgimento da igreja, da ascensão, né, a partir da ressurreição e ascensão de Jesus, a vinda do Pentecoste, a vinda do Espírito Santo. Então, por isso, né, acreditam-se que fizeram dessa forma para salientar bem a primeira parte, né, e outra coisa também, aquilo que nós já tratamos aqui anteriormente, quando nós falamos de Mateus, né, a pergunta que não quer se calar. Para quem Mateus escreveu seu evangelho? Está perguntando? Estou perguntando. Foi para os judeus, né? Os judeus convertidos, né? Os judeus convertidos. Para quem que Marcos escreveu? E aí, então, recordando, quando Mateus escreve voltado para os judeus convertidos, ele carrega, né, o estilo do evangelho dele, sempre fazendo uma conexão com a antiga aliança, sempre ligado, né, à figura de Moisés. Então, aí ele cria, né, os 5 livrinhos do Evangelho de Mateus, que corresponde aos 5 livros do Antigo Testamento, né, os 5 primeiros livros, para fazer essa conexão, essa analogia, né, os 5 livros do Pentateuco e os 5 livros do Evangelho de Mateus. Marcos fez diferente, dividiu o evangelho dele ao meio, né, um evangelho com 16 capítulos, ele dividiu ao meio, tendo como ponto crucial, né, na divisão a profissão de fé
manifestada por Pedro, né? Tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. E aí então, lembrando, né, que na primeira parte, Marcos sobrecarrega o seu conteúdo com inúmeros, dezenas, né, dezenas e mais dezenas de milagres, e existe ali poucos momentos de formação, de estudo, e depois quando Jesus é revelado através da mensagem de Pedro, ele começa a fazer uma formação, lembra que, né, o intensivão, né, que Jesus vai fazer com os seus apóstolos, para poder passar para eles a realidade que, inclusive no momento em que Pedro proferiu essa afirmação, tu és o Cristo, o Messias, logo em seguida, e Jesus, né, falou, você falou, mas não, você não falou por você mesmo, você falou porque o meu Pai, né, porque o Pai está em você e revelou. E aí, então, aí afasta de mim, Satanás. Porque a dificuldade para o povo era entender, aceitar que aquele homem simples, né, humilde, vivendo no meio de pecadores, foi sentar na mesa com Zaqueu, foi almoçar na casa de Mateus, né, todo aquele diferencial, né, desvalorizando a figura do Messias, né? O Messias esperado era, né, aquele rei Davi, num cavalo, né, puro sangue, um arreio todo de prata, com aquele luxo, né? E Jesus entra em Jerusalém montado no quê? Um jumentinho, um jumentinho. Esse é o rei de vocês? Naquele momento, no momento da euforia, no momento do vamos que vamos, né, aclamaram, Hosana, né, Hosana, o filho de Davi. Né? Uma semana depois, eles estavam gritando com a mesma, né, crucifica-o, crucifica. Naquele evangelho do Domingo de Ramos, né, quando é narrado esse encontro, né, a gente fica até arrepiado, né, de ver como que a gente é fútil, né, na nossa fé. No mesmo instante que a gente está exortando, né, falando, gritando, né, você já parte para a acusação. Então nós temos, né, essa montagem, né, aquilo que eu digo para vocês, né, que Jesus formatou, que os evangelistas formataram o conteúdo do evangelho, mas eles não alteraram o conteúdo. O conteúdo é o mesmo, né? Quando nós estudamos aqui os evangelhos sinóticos, né, que são esses três, Mateus, Marcos e Lucas, nós mostramos, insistimos em afirmar, né, que o conteúdo, fiz inclusive um quadro comparativo para mostrar para vocês, né, que o conteúdo é o mesmo. Exatamente. O destinatário interferia, influía diretamente na formatação para que pudesse ser acessível. Porque se Marcos, né, que escreveu para os pagãos, começasse a usar uma terminologia hebraica, né, a mensagem dele não ia ganhar resposta, né? E agora, no Evangelho de Lucas, que tem uma similaridade com o Evangelho de Marcos nesse aspecto, porque Lucas, que era um pagão, né, que vai se converter ao cristianismo, como eu disse para vocês, né, as narrativas biográficas, né, de Lucas afirmam que ele estava num processo de conversão ao judaísmo. Ele estava encantado, né, com a prática, com a liturgia, com os rituais, e até que ele, de alguma forma, né, encontrou a mensagem e aderiu ao cristianismo. Até se pergunta, né, poxa, se Lucas não era cristão, não era um apóstolo, um seguidor de Jesus, né, por que foi permitido que ele escrevesse um livro? Mas aí a gente já falou aqui várias vezes, aqueles 4 versículos que tem no início do livro de Lucas, que fala, né, que ele fez uma investigação profunda. Ele foi, né, aonde que a gente encontra o maior conteúdo de informação sobre o nascimento de Jesus? O Evangelho de Lucas. Aonde que a gente encontra, né, a gravidez de Maria? No Evangelho de Lucas, né? Sim. Uma perguntinha para o senhor. Analisando o que está vendo aqui, como existiam vários partidos, e os fariseus praticamente eram os mais
mais destacados, será que não era porque tinham medo de surgir mais um partido que ia dividir mais eles? E por isso que houve toda essa luta? Será que tem alguma... Não tem nenhuma referência dessa no conteúdo bíblico, né? O que a gente pode acrescentar é uma possibilidade, né? E o fariseu não estava afim de dividir com mais ninguém, né, a missão dele, porque eles se autodeclaravam, né, os únicos salvos, né? Eles eram os vigilantes da lei, né? Tanto é que foram eles, os fariseus, né, os hassidim, que criaram as leis do farisaísmo, que simplesmente pega a lei mosaica, né, a lei entregue para Moisés nas 2 pedras lá no Monte Sinai, que continha 10 mandamentos, e fez deles, né, 613. Ou seja, basicamente assim, né, a grosso modo, para a gente, não é uma afirmação, né, acaciana, né? A grosso modo, se para cada um dos 10 mandamentos, né, haveria 660 outras leis para obrigar você a cumprir aquele preceito. E aí, né, os estudos revelam, e Jesus fala isso no Evangelho segundo São João, ele fala, porque vocês hipócritas, fariseus hipócritas, vocês acarretam, acumulam os seus irmãos de peso e não põem um dedo para ajudar a carregar, né? Fica só querendo, né, ele subiu na folhinha de papel sulfite e estava se achando no Everest. Então, o fariseu, ele estava mais... Então, pode ser que, né, tentando invadir podemos supor que Jesus ainda deu uma resumida nos 10 e baixou para 2. Mostrou só 2. Então, o Evangelho de Lucas, né? Eu estava falando, né? O Evangelho de Mateus, 5 livrinhos. O Evangelho de Marcos, a grande divisão em 2 partes. O Evangelho segundo São Lucas, ele vai concentrar, né? Vai concentrar o Evangelho dele, vai direcionar através daquilo que eu entreguei para vocês a semana passada, a grande caminhada, né? Onde ele explora a caminhada de Jesus saindo da Galileia em direção a Jerusalém para o sacrifício, como ele disse para Pedro lá no momento da revelação. É necessário que o Filho do Homem seja morto, sofra a paixão, aquela coisa toda. Aí Pedro vai dizer, não, mas vamos ficar por aqui, né? Vamos armar um barraco aqui. E ele fala, não, sai de mim, Satanás, porque com essas palavras Pedro está querendo, né, ignorar o plano de Deus para o seu filho. Ele estava querendo interferir Trazendo para a nossa realidade, Sim. É como se nós, católicos, quiséssemos viver sem cruz. Algumas igrejas pregam aí, né? Oferece só só alegria, cabine só dupla, fartura, né? Uma caminhonete cabine dupla, Jesus foi quem bem não quer? claro quando ele disse, porque nós também teremos que passar por tudo isso. Sim, faz parte da... Então, é onde nós vamos jogar uma luz mais, né, concentrada nessa viagem, que no Evangelho de Lucas são quase 10 capítulos para explicar essa viagem. O Evangelho de Mateus e o Evangelho de Marcos, um tem um capítulo, o outro tem 2, né, para falar dessa mesma narrativa. E é isso que, né, eu tirei do livro da CNBB, essa sequência, né, da grande caminhada, dividida dentro do texto do Evangelho de Lucas em 6 etapas, né? Então, uma coisa bem didática, né, bem pedagógica, que é como eu, né, sempre falo, né? Quando vocês forem fazer a leitura, porque se não fizer a leitura, perde muito, né? Porque aqui a gente está espremendo, compactando, reduzindo, né, dando pistas. Então, cada uma daquelas etapas ali merece uma leitura, né? Merece uma análise, uma leitura bem meditada. Bom, então nós paramos isso aqui semana passada, né? Os destinatários. Mateus escreveu para judeu convertido,
Marcos escreveu para os pagãos e Lucas também, né? Porque Lucas ele é advindo, né? Ele veio do paganismo, como eu acabei de narrar para vocês. E ele, né? Quando ele se encantou, ele foi pesquisar, ele foi buscar, ele foi atrás do significado. Quando ele fala, eu escrevi para ti, Teófilo, para anunciar a solidez, né? A solidez, ou seja, que tudo que nós estamos vivenciando não é uma coisa fugaz, não é uma coisa, né, assim, meia boca, né? É algo realmente sólido, consistente, né? Provado. Muito, como ele diz assim, né? Eu realizei diligências. Ele foi pesquisar, ele foi, né, sentou, a gente fica, né, dando asas à imaginação. Deve ter acontecido num determinado momento da história que ele foi até Nossa Senhora, né, Maria, e sentou no chão ali perto dela e ela contando as histórias de Jesus, né, e ele, né, absorvendo, e depois ele vai e lança, né, essa introdução aí da gravidez. E aí acontece, né, a gente vai destacar para vocês, um paralelismo, né? Ou seja, praticamente a mesma coisa que aconteceu com o anúncio, o nascimento e a missão de Jesus, acontece no Evangelho de Lucas, né? O anúncio, a missão, né, de João Batista, né? Que é o maior Lucas profeta. também bebeu da fonte de Paulo. Não Bebeu, nós vimos aqui, né, que a semana passada nós falamos, quando ele, na narrativa dos Atos dos Apóstolos, né, ele vai falando assim, chegou, falando, Paulo e o seu grupo, chegou em tal lugar, Isso. decolou, né, partiu, aí depois ele começa, chegamos, dormimos, acordamos, né, ele sai da primeira pessoa e vai para a pessoa do plural. Então ele fala, né? Paulo, depois ele fala, sem acrescentar o nós, né? Ele fala, chegamos, Começa partimos. com ele e depois fica com nós. Isso aí. Então tá aí, né? Os destinados, Teófilo, né? Essa palavra, ela do estudo, da análise, da exegese bíblica, né? Ela comporta duas possibilidades. Teófilo, que é formado por dois radicais gregos, né? Theos e Philos, né? Que significa amigo de Deus. Então, os historiadores colocam assim, Teófilo pode ser que tenha sido verdadeiramente uma pessoa, uma única pessoa. Mas é muito mais provável que quando Lucas escreveu isso, ele quis se dirigir a todos aqueles que se consideravam amigos de Deus, os teófilos, né, da humanidade. Então, aquele que se declarasse amigo de Deus, né, seria um teófilo, e foi para ele que Lucas, né, especificamente para ele ou para eles, né, o que Lucas escreveu o seu evangelho. Pode ser esse Teófilo, né? Pode ser uma pessoa de posição. Havia na comunidade uma atividade, né, uma prática de bancar, né, promover ações de cultura, de sabedoria. Essas pessoas que bancavam, né, por exemplo, Vilela escreveu um livro, mas ele vai lá nas editoras, o negócio fica muito caro para mandar imprimir 1000 livros. Aí alguém, né, fica sabendo disso, pô, esse trabalho do Vilela é extraordinário, é uma coisa legal, né? Vamos dar uma força para ele aí. Aí sabe que tem lá uma pessoa abastada, tal, que gosta de promover. Então, essa pessoa era chamada de mecenas, né? Então, mecenas é todo aquele que, né, colabora na produção, né, e manutenção de atividades literárias, culturais e tudo mais. Então, pode ser que esse Teófilo seja um mecenas. Mas isso naquela época não tinha batimento de imposto de renda. Com certeza ainda não. A Lei Maria não tinha chegado. Então, matou a questão do Teófilo? Sim. Para quem ele escreveu? Para cristãos vindo do paganismo, pagãos convertidos.
aí eu falei para vocês a semana passada, né, que Lucas, à semelhança de Marcos, no conteúdo da sua narrativa, ele vai procurar ser, ele não vai ser muito duro, muito, né, pegar pesado com os pagãos. Porque tem texto, né, por exemplo, no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, quando Jesus envia os apóstolos, ele diz assim: ide primeiro à casa perdida de Israel. Quer dizer, vai lá, fala primeiramente para o meu povo, né? E é interessante isso aí, né? Me lembrei dessa questão. Se vocês depois fizerem uma conexão desse capítulo 10 do Evangelho de Mateus com o capítulo 13 e 14 dos Atos dos Apóstolos, vai mostrar que Paulo, quando ele inicia a sua primeira grande viagem, ele passa pelo centro da Ásia Menor e ele vai, né, por onde ele passa, ele vai criando comunidades. E se vocês forem ler, né, fazer essa conexão, vocês vão perceber que a primeira coisa que Paulo fazia quando ele chegava numa nova localidade era ir à sinagoga. Ide primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Onde é que os judeus se reuniam? Na sinagoga. Então ele ia lá, né? E aí Jesus diz: se eles não te ouvirem, bate a poeira do sapato e cai fora, né? E é o que acontece. Paulo, né, num primeiro momento ele é acolhido, logo em seguida ocorre uma dor de cotovelo danada, porque o homem tinha uma oratória, o homem tinha um conhecimento, tinha uma experiência danada, então começa a partir para cima dele, aí ele sai da sinagoga e vai aos pagãos, né? É muito interessante fazer essa conexão, né, porque para que o que Jesus disse não fique perdido lá atrás. E de primeiro, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Depois, né, Mateus escreve assim. Marcos e Lucas escrevem com mais suavidade, né, também, querendo deixar bem claro. Tem para vocês também, né? É a universalidade da salvação. Né? Essa foi a sacada dele. Isso aí. Então tá aí, né? O autor, Lucas, omitiu, quer dizer, abafou, deu um abafo ali, nas particularidades referentes ao judaísmo. Aquela velha história, capítulo 7 do Evangelho de Marcos, capítulo 15 do Evangelho de Mateus, a prática, né, dos costumes hebraicos. Por que que os seus seguidores não lavam os pés quando entram em casa? Como faz? Não lava as mãos. Aí Mateus fala numa frase. Marcos fala: não, é porque é costume, quando eles voltam da cidade, fazer a sua purificação para poder entrar, fazer a sua refeição e tudo mais. Então, Marcos sempre dá uma alongadinha na mensagem, né, para poder revelar para eles, sem pisar no calcanhar deles, né, sem pisar. Opa. Tá aí. Então tá aí, né? Referiu-se com carinho ao favorável aos pagãos. Né? Vou dar um up neles aqui para ver se, né, se eles vêm para o nosso lado para valer. Silenciou o que podia ser penoso, né, aos pecadores. Pecadores, né, os pagãos, os gentios, né? Semelhante a Marcos. Então, nessas características, eles são bastante semelhantes, bastante próximos, né, da sua maneira de agir. Bom, outra perguntinha que a gente tem procurado responder. Quem escreveu, onde e quando, e depois o porquê ou para quê. Então, quando foi escrito? O local é bastante difícil. Tá? Falei da Antioquia da Síria. Essa é no litoral do Mar Mediterrâneo. Tá? A outra é lá no interior da Ásia Menor. Então, numa dessas três cidades aí, provavelmente, né? É bem provável. Antioquia, Éfeso que já fica lá, mais para o lado do Mar Egeu, né? E Filipos também, que era dali daquela região. Quando que ele escreveu? Entre o ano 70 e 90.
o mais provável, né, um meio termo aí acomodado por volta dos anos 75. Então, é como a gente já falou desde o início da nossa caminhada, questão de datação, né, nunca é uma coisa precisa, né, com carbono 14, né, é mais ou menos por volta de, em torno de, tá? Então, é interessante a gente lembrar, né, que no ano 70 houve a invasão de Jerusalém, né, a destruição de Jerusalém e do templo, e se questiona, inclusive, né, que Lucas não faz muita referência a esse acontecimento, né? Eles são encontrados, essa narrativa é encontrada em outras literaturas. O que mais que nós temos aqui para o pretexto? Também naquela primeira aulinha, né, que nós fizemos aqui lá em fevereiro, eu falei para vocês, né, que todo o estudo, toda a interpretação da palavra, né, no seu conteúdo histórico, a gente tem que buscar três itens. O texto, o que é o texto? O texto é o que está aqui, as palavras, a narrativa, a história, o conteúdo. Então, nós o texto, partir para o contexto, você tem que colocar aquela narrativa, tem que contextualizar. Ah, foi em que século, em que ano, o que estava acontecendo, quem era o governador, quem era o sacerdote. No livro dos reis, né, o primeiro e segundo livro dos reis, que fala da galeria, né, dos reis do Reino do Norte, do Reino do Sul, né, lá toda é como é. No tempo do rei fulano de tal que governava em Judá, o rei tal que governava em Israel, ele ia colocando ali, né, colocando elementos para poder estabelecer o pano de fundo, né? Não é pegar um relato, deixar ele num ambiente sem nada, né, de referência, para a gente poder, né, inserir, né, conectar a história. Uma prática, né, uma pesquisa boa é o Evangelho de Lucas, né, no capítulo 2 e 3, quando ele fala do censo, né? Abre aí, Lucas 2 ou 3, deixa. É um trecho muito... É Lucas 3. Lucas 3. Versículo 11. Oi. Acharam todos aí? Então diz assim: preparação para a vida pública de Jesus. Versículo 1. No ano 15º do reinado do imperador Tibério, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias tetrarca da Albilina, sendo sumos sacerdotes Anás, Caifás, veio a palavra de Zacarias, veio a palavra do Senhor no deserto, né, a João, filho de Zacarias. Ele percorria toda a região do Jordão, pregando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. Esses nomes, né, eles oferecem para nós, né, um elemento muito importante, a informação temporal, né, e quando que isso aconteceu, o que estava acontecendo. Então ele vai falar, aí depois ele vai falar, foi, né, determinado a realização de um censo e todos deveriam se dirigir à sua cidade de origem. Então aí ele coloca, né, aí você vai entender porque é para saber. E isso é importante, né, essa narrativa, porque isso, se nós levarmos esse contexto bíblico religioso para o contexto da história universal, muita coisa vai coincidir, vai aparecer na ilustração, na informação, quem era o rei, quem era o faraó. Então, o livro é aquilo que eu sempre digo para vocês, não era uma vez na Floresta Encantada, né, os anãozinhos, não é isso. Pedro fala, eu tenho falado sempre disso aí, você pega aí, primeira carta de Pedro,
Segunda carta de São Pedro, na Bíblia da Ave Maria, está aí por volta do 1546, 46. Acharam? Segunda Epístola de São Pedro, capítulo 1. Acharam? Segunda carta. É a segunda. Segunda. Capítulo 1. É, tá no final. É quase no. Ele diz assim, Pode falar. Pedro diz, né? Na realidade, não é baseando-nos em hábeis fábulas imaginadas, né, que nós vos temos feito conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas por termos visto a sua majestade com nossos próprios olhos. Então esse versículo 16, né, ele não é história da carochinha, né? Não é uma fábula, um conto, né, infantil. É uma coisa, né, da qual eu dou testemunho, porque ele fala, ele viu. Ele estava lá no Monte Tabor quando Jesus se transfigurou. Ele estava lá, Pedro, Tiago e João. Então né, é o take a look. Então tá ali, né, o pretexto, né, é o propósito, por que Lucas quis escrever o seu evangelho. Volta lá, Lucas 1. É aquilo, né, que a gente está falando. Lucas já facilita o estudo, porque ele já coloca no texto dele, né, qual era o conteúdo, qual era o contexto, qual era o pretexto. Metade das perguntas que nós temos. Texto, contexto, pretexto, está tudo aí. Então diz assim. Versículo. O que eu queria mostrar para vocês? Ah, sim. Aqui, ó. Versículo de 1 a 4. Capítulo 1 do Evangelho segundo São Lucas, versículo de 1 a 4. Ele já começa assim, ó. Muitos empreenderam, né, muitos tomaram a iniciativa de compor uma história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos transmitiram aqueles que foram desde o princípio testemunhas, as primeiras testemunhas. Ele, né, está falando, ó, já teve gente lá do passado, logo do começo, que empreendeu, né, achou que, tanto é que, eu já falei isso aqui para vocês, se a gente for lá no Dr. Google, né, e procurar evangelhos apócrifos, né, livros do Novo Testamento, livros apócrifos, livros que não foram considerados inspirados por Deus, e por isso eles foram banidos. E todo o conteúdo da revelação está aqui, né? Lembrando que, só para fazer uma ligação, no Evangelho de João, né, no capítulo 20, versículo 30, ele vai dizer, né, que o que tinha que ser escrito está tudo aqui. Né? Isso que está escrito aqui é suficiente para que, se cremos em Deus, seremos salvos. Não precisa, né, porque tem gente que fala, fala tão pouco de Maria, né, umas pieguices, né? Nossa, São José, coitadinho, né? Não, fala duas vezes o nome dele. Então, porque não era esse o objetivo. O João fala, o que tinha que ser escrito, está escrito. Creia nisso que está escrito e isso basta. Depois, no finalzinho do capítulo 21, né, o último capítulo do Evangelho de João, ele vai dizer que se fosse colocar em livro tudo o que Jesus realizou, não caberia nesse mundo, né? Não tinha lugar para guardar. Então, o que nós temos que dar conta é disso aqui. Não é querer dar conta do que tem nada a ver.
Eu lembro uma vez quando o Dom Aloysio Lorscheider assumiu a diocese de Aparecida, naquela época eu estava ajudando lá na paróquia São Francisco, ele foi fazer uma visita pastoral, e na época estava um vucu de umas imagens que estava chorando lá em Louveiras, né, umas imagens não sei o quê, porque Maria falou isso, Maria falou aquilo. Numa pré-eleição que ele teve com os coordenadores, ele falou assim, pega a sua Bíblia, localiza, né, os trechos onde Maria está falando alguma coisa. Levanta lá quantos são? São poucos, pouquinho. Né? E tenta fazer o que ela está dizendo para ser feito. Exemplo, boda de Caná. Fazei tudo o que ele vos disser. Será que a gente está fazendo? E Maria, ele falou, então é o seguinte, né? Aí ele baixou o sarrafo. Né? Ele falou, então assim, enquanto nós não estivermos conseguindo realizar as poucas, né, palavras de Maria, não faz sentido ficar... Aí ele terminou falando assim, vocês estão fazendo, sabe o quê? De Maria, a mulher do silêncio, uma tagarela. É porque falou aqui, porque falou ali, porque falou lá. Tem um movimento aí dentro da igreja, o pessoal que todo dia Nossa Senhora está falando lá em Medjugorje e fala, e fala, e fala. E nada disso é reconhecido pela igreja. Né? Porque é muito assim, é muita curiosidade. O catecismo da Igreja Católica fala isso, que é impressionante como que as pessoas, né, se preocupam em querer saber o que Jesus fez dos 12 aos 30 anos. E não consegue, né, viver o que ele pregou durante apenas 3 anos. Então, você não é capaz de viver o que ele pregou em 3 anos e fica preocupado com o que ele fez em 8 anos. Ele foi para o Tibete, ele foi fazer meditação transcendental, ele foi queimar um incensinho. Não é nada disso. Nossa, eu já fui lá pro catecismo afora. Aí eu mexi na tela ali. Nesse capítulo 1, né, de Lucas, ele diz, muitos empreenderam e tal, desde o princípio, essas testemunhas oculares, né, e que se tornaram ministros da palavra, essas testemunhas, né, se transformaram em arautos, né, proclamadores da Boa Nova. Também a mim me pareceu bem, depois de haver diligentemente investigado tudo, desde o princípio, escrevê-los para ti, segundo a ordem, excelentíssimo Teófilo, para que conheças a solidez daqueles ensinamentos que tens recebido. Então ali ele deu para nós, né, o texto, o contexto e o pretexto. Está tudo ali. Né? Aí, resumidamente, né, eu coloquei aqui, né, o objetivo, né, a finalidade, o propósito, a razão, né, de Lucas ter escrito o seu evangelho, está aí. Né, ele define nesses 4 versículos. Verificar a solidez. Né? Aí quando ele fala aqui, lembra do que a gente viu aí da primeira de Pedro. Ele não se baseou em alardes, né, de alarme falso, de conteúdo. Naquele tempo já tinha fake. Né? Por isso ele quer mostrar a solidez, ele quer mostrar o que realmente, o que de fato significava, né? Então, na época, seguir Jesus, ir com ele. Né? E responder quem é Jesus e o que fazer para segui-lo. É o que nós vamos abordar nas 6 etapas, né, da viagem que Lucas vai realizar. Até aqui tudo bem? Se tiver alguma dúvida. Bom, atualidade e importância. Por que o Evangelho de Lucas é importante e por que, né, que ele tem esse vínculo de atualidade? Ele é importante
Porque ele é o mais acessível intérprete do Evangelho ao homem ocidental contemporâneo. Para os nossos tempos, né, o Evangelho de Lucas é o que mais se adequa, é o que mais, né, traz base, né, solidez, estrutura, né, para a gente poder colocar sobre a nossa fé. Para a gente não colocar a nossa fé, como diz São Paulo na carta aos Efésios, né, colocar a nossa fé como folhas ao vento, né, que qualquer sopro empurra você para qualquer lado, né. É uma passagem muito interessante na carta aos Efésios, né, capítulo 3 e 4, Paulo, né, como sempre, meu parceiro, eu me seguro nele. É o evangelho da salvação universal, como Mateus, né? Só que Mateus mostrava a universalidade da salvação com outro viés, né? Aqui Lucas vai mostrar, né, apresentando para nós os elementos, né, da política social, do bem-estar, né, do ser humano, da valorização da mulher, dos pobres, né? A gente vai abordar isso aí. Então, o evangelho pode ser chamado, pode ser identificado com vários elementos, né, várias realidades. Primeiro, é o evangelho que, por ele ter saído do paganismo, né, e encontrado guarida no cristianismo, né, ele entendeu que ali, né, no cristianismo caberiam todas as identidades, né, sem distinção, sem exclusão, em hipótese alguma. Depois, né, é o evangelho dos pobres, esforço da igreja na linha social, né? Não é na teologia da libertação. A teologia social no sentido de que a teologia praticada por Jesus, né, ela é muito categórica. A opção preferencial pelos pobres. Mas não é para fazer disso uma bandeira. Não é para fazer disso, né, uma ideologia. É para fazer disso, né, para que a gente seja despertado para o nosso compromisso com o pobre. Mas não dizer que Não tem que atacar quem tem dinheiro, não atacar o empresário. não é tirar, né, querer colocar o pobre, né, na cruz no lugar de Jesus com ideias políticas, né? Tem que colocar Jesus, sim, mas na revelação da salvação. Em Atos dos Apóstolos a gente vê muito isso. Muito. Atos dos Apóstolos, né, é a continuidade do escrito de Lucas, né? Então ele mergulha fundo. Nós vamos explorar isso aí também. O que mais? Ele é o evangelho do Espírito Santo, né? Se a gente pegar o evangelho de Marcos, de Mateus e de Lucas, a gente vai ver que quantitativamente a menção, né, a referência ao Espírito Santo, ela ganha de lavada, né? Principalmente quando começa, né, a surgir a igreja, né, no dia de Pentecostes. Então, aquilo que eu sempre falo, já devo ter falado isso aqui para vocês dezenas de vezes, mas né, motivado por essa realidade. O Espírito Santo, né? A ação libertadora e santificadora do Espírito Santo. A ação de encorajamento. Exemplo, você pega lá Pedro, Santa Ceia, terminando a ceia, né? O Judas vai entregar Jesus, Jesus está fazendo ali capítulo 17, capítulo 13, 14, né, do livro de São João. Jesus está fazendo ali a sua preleção, vocês vão me abandonar. Aí Pedrão, né, impetuoso Pedrão, Senhor, de jeito nenhum, estou contigo, né, pode contar comigo. Pedro, baixa a bola, Pedro, né? Antes, né, Antes que o galo cante. você vai me negar 3 vezes. Então, e de fato, né, depois a narrativa mostra o né, Pedro covarde, né, se esgueirando lá, a mulher lá da casa viu ele lá no pátio, ele estava com ele também. Não, eu não consegui isso, não sei do que se trata. Se disser que eu vi, eu nego. Essa é a primeira realidade. Vamos dar um salto de 50 dias, o Pentecostes.
quando ele recebe a unção do Espírito Santo. Começa ali no capítulo 2, versículo 13, e Pedro, então, né, iniciou o seu grande discurso. Não parece a mesma pessoa, só que agora ele está impregnado do Espírito Santo. Ele está fortalecido. E ele começa, porque vocês, judeus, homens israelitas, vocês fizeram isso, vocês fizeram aquilo, vocês entregaram, você tal. E só que, né, lá no versículo 30 ele vai dizer, só que a esse Jesus, Deus o constituiu Senhor e Messias. O que é que nós devemos fazer para ir com vocês? Na mesma hora, né, o povão que estava ali, e aí a gente vê, né, aquele homem, né, encurvado, encolhido, se esgueirando no meio da noite, cobrindo o rosto com alguma coisa para não ser reconhecido, né, e quando ele é indicado, ele se esbravece, não, agora ele fala, né, fala de peito aberto. Eu quando leio essa passagem, eu imagino mais ou menos assim, porque era muita gente. Hoje, para fazer uma transmissão de um salão de 100 metros, precisa de um monte de equipamento, né, Lucas? Um monte de recursos. Jesus não tinha megafone, não tinha microfone, ele tinha, né, a potência do Espírito Santo. Então eu imagino assim, que quando começou ali, né, as línguas de fogo, o ruá, né, o hálito do Espírito Santo, Pedro foi lá na meio da praça, tinha um caixote de supermercado vazio, ele pegou, virou com a boca para baixo, subiu lá e nossa, aqui você vai, né, senta o sarrafo no judeu. E isso, né, ele vai mostrar essa ação do Espírito Santo. Várias vezes, né, aparece a frase assim, e a comunidade cheia do Espírito Santo, e fulano transbordando de Espírito Santo, e, sabe, realçando, ressaltando a ação do Espírito Santo, que depois foi absorvido pelo movimento carismático, né, que surgiu na década de 60, de 1960, e aí, como dizia o padre Léo, né, o pessoal da renovação, com todo o respeito, né, porque se hoje eu estou aqui, né, para essa missão, foi graças à minha passagem pela renovação carismática, né, que tirou toda a inibição, todo descompromisso, a renovação. Então, não estou jogando pedra, né, na renovação, mas com vontade, né, de acertar alguém, né, porque o padre Léo falava assim, porque o grupo de oração, né, fica engolindo o Espírito Santo com pena e tudo, né? Se acha proprietário, se acha no direito de explorar, né, de confundir a cabeça do povo. Então a renovação carismática, como o Papa João Paulo sempre falou, os papas todos, um deles teve um posicionamento contrário, mas ele sempre preocupado com esse desvirtuamento, né, com o desvio, né, trazendo para os seus interesses, né? Porque Paulo fala na carta aos Coríntios, né, que todo carisma, todo dom carismático é para a edificação da igreja, né? E não é para a pessoa que recebe o Espírito Santo como se recebesse uma entidade. Ele fala sobre as línguas. E é complicado. Sobre a língua, no capítulo 14, né, ele fala, né, que é preferível, numa reunião, é preferível, né, falar 5 palavras que todo mundo entenda do que falar 1000 que ninguém entende. Então, as normas, digamos assim, para o relacionamento com o Espírito Santo estão na palavra, mas as pessoas querem manipular, né, e usufruir, né, dos benefícios. Mas o Evangelho de Lucas, depois, se vocês quiserem, nas primeiras passagens, façam uma marquinha, quantas vezes aparece o Espírito Santo e em que circunstância que ele aparece. Aí na camisa do Joel, eu já marquei um aqui. Outro Evangelho, que horas são? 8h30. 8h30? Nossa, eu pensei que já era
Parece que eu já falei tanta coisa. Vai, falou. Vai falando, vai falando. Que tá falando, tá, né? É, o evangelho da figura da mulher. Nós aprendemos aqui, na introdução do nosso estudo, a cultura, né, machista, né, patriarcal, que a mulher era relegada, né, a um segundo plano. O Evangelho de Lucas é um dos que mais colocam a mulher em atitude de respeito, né, de dignidade. Começa, né, que apresenta Maria, né, a profetisa Ana, a mulher de Zacarias, Isabel. Então, existem vários personagens femininos, né, inseridos num contexto de reconhecimento, né, de valorização, e não, né, fixado naquela doutrina lá da mulher. Lembra que eu falei para vocês que na reunião precisava de 10, né, 10 homens, tinha só 9. Aí vinha lá, hoje não vai ter reunião, porque não tem participante. Não, mas esses 9 homens, não, tem que ter 10. Mas essas mulheres aí, não conta. Chama um escravo lá. Os historiadores, né, contam que quando acontecia uma situação dessa, algum homem de poder aquisitivo, né, gentilmente libertava um dos seus escravos para que ele pudesse participar da reunião, porque aí teríamos 10 homens, né? Porque não podia ser mulher, não podia ser escravo, não podia ser criança, né? Essa era a maneira. Lucas vai dar uma dimensão maior, né, mais respeitável da figura da mulher. Então, Lucas é o evangelho do Espírito Santo, dos pobres, né, da mulher. Ele é também, né, a importância desse evangelho, que ele é o evangelho considerado da oração. É o evangelho que mais vezes menciona as atitudes de, sobretudo, os momentos de Jesus em oração, para mostrar para nós. Se ele que é Deus, rezava, né, constantemente, que dirá nós, perdidinho na história. Então, e é também o evangelho da liturgia, né? Esses textos aqui que eu citei, estão todos eles no evangelho de Lucas, né? Zacarias, né? O cântico de Zacarias, quando João nasce, é o que a gente reza na liturgia das horas, né? O Magnífica, né? Quando Maria vai visitar a sua prima Isabel, né? Ela canta o Magnífica, né? Que já era um texto conhecido do Antigo Testamento, lá da mãe de Samuel, né? De Ana, mãe do Samuel, ela canta isso aí. O Benedictus, aliás, o Benedictus é que é depois do nascimento de João Batista. Zacarias é em outra situação. A Ave Maria está lá. O Glória, né? Quando os pastores, né, vão anunciar glória a Deus nas alturas e paz na terra. Então, tudo isso extraído do Evangelho de Lucas, né, e trazidos, né, para a nossa liturgia através do magistério da igreja, né, que ele é gabaritado, né, para essa atividade. Então, é o Evangelho da oração. Pelo menos 19 vezes a gente encontra Jesus em oração, né? E aí a gente fala, puxa vida, né? Eu tô lascado, né? Nós temos que basear nessa... Bom, então, resumidamente, né, existem outras referências com relação ao Evangelho de Lucas, mas essas são as principais, né? São mais facilmente detectadas aí no texto, né? Agora, vamos falar da estrutura, né? A figura não é muito gigante, né? Mas dá para a gente, eu aponto para vocês e pode acreditar em mim.
Então está aqui, né? A estrutura do Evangelho segundo São Lucas, né? Ele coloca essa sequência, né, de informações e depois vejam que aqui, ó, viagem a Jerusalém, né? Eu destaquei porque é aonde a gente vai jogar, como se a gente estivesse ali trabalhando com o zoom, né? Vai aumentando. Então, quando chegar aqui na viagem para Jerusalém, né, o conteúdo fica gigante, tá? Então ele começa aqui, ó, o prólogo é isso que nós acabamos de ler, versículo de 1 a 4, tá? A intenção de Lucas, o que ele pretendia com isso aí. Depois ele vai falar sobre a narrativa da infância, né? Na narrativa da infância, apresenta aqui o paralelismo que eu falei para vocês, vou mostrar no texto, né? O nascimento e a infância de João Batista e a de Jesus, né? E porque acontece praticamente as mesmas coisas, assim como, né, o anjo apareceu para Zacarias para fazer o anúncio do nascimento, né, de João Batista, o anjo apareceu para Maria, né? Ave, cheia de graça, e assim por diante. E aí a gente vai ver, né, que, por exemplo, quando João Batista nasce, né, houve um momento de alegria na comunidade. Quando Jesus nasce, a alegria é universal. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, os homens por ele amados, tá? A exaltação. Então existe um paralelismo, mas ali já se estabelece o diferencial. E é importante que a gente tenha em mente também o seguinte, que naquele período, prestes a chegar o Messias, havia muita confusão. Eu falei isso para vocês quando nós estudamos o Evangelho de Marcos, né? Que normalmente faziam um milagre, né? Faziam alguma coisa extraordinária e falavam, não conta para ninguém. O que eu falei para vocês? É porque havia essa expectativa da vinda do Messias e ela acontecia de diversas maneiras. É aquela história do eunuco, da rainha da Etiópia, que ele estava indo de carro, né, na carroça dele, e ele estava estudando, estava lendo o livro de Isaías, né, e ele não estava entendendo nada. Por quê? Porque a realidade messiânica, ela muitas vezes, ela se projetava numa pessoa, num grupo, num povo. Houve um tempo que o Messias, para o povo, era ele mesmo, né? O povo era o Messias, o povo seria o libertador, né? Então tinha muita informação desencontrada. Por isso que Jesus, cautelosamente, né, no Evangelho de Marcos, ele revela bem isso para nós. E aqui, então, né, quando Lucas fala disso aí, ele faz esse paralelismo através do qual ele coloca, né, João sempre abaixo não, né, inferior, não é bem essa palavra, assim, com menos referência, né, e as coisas que aconteceram entre eles, né, por exemplo, a comunidade e o povo, né? Depois, na medida que Jesus vai crescendo, né, na medida que João começa a sua missão, se define, né, esse paralelismo, né, o nascimento, a gestação de Isabel e assim por diante. Então, nós aqui, João Batista e Jesus, através desse paralelismo. Depois, a preparação para o ministério público de Jesus, a partir do capítulo 3, é exatamente no capítulo 3 que fala que Jesus começou o seu projeto, né, quando tinha 30 anos. Tá? Batizado, né, por João. Foi batizado, né, por João, e aí está aqui, ó, João Batista como um prelúdio da atuação pública de Jesus. E é interessante, né? Pega aí João capítulo 1. Evangelho segundo São João, capítulo 1. Acharam? Não, Evangelho. É depois de Marcos. Olha, a dona Rita tem a página. Tava demorando.
Pronto. Acharam aí? Olha só, importante a gente ver isso aqui. Versículo 19. Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar-lhe: quem és tu? Para interrogar Jesus. Quem és tu? Ele fez esta declaração que confirmou sem hesitar: eu não sou o Cristo. Né? João está sendo interrogado. Né? O rei mandou lá os sacerdotes, os levitas, né? Vamos ver quem é esse sujeito. E disse ele: não o sou. És tu o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram-lhe de novo: dize-nos afinal quem és, para que possamos dar uma resposta aos que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como o disse o profeta Isaías. Então, o que nós temos que prestar atenção? Esse não sou, não o sou. Para mostrar o seguinte, porque depois Jesus vai dizer, se a gente pegar o capítulo 8, capítulo 14, né, do Evangelho de João, ele vai dizer: eu sou o pastor das ovelhas, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a luz do mundo. Então, Jesus é o eu sou, como aquele eu sou lá do deserto da sarça ardente se revelou para Moisés. Né? Moisés, quando recebe a incumbência de libertar o povo, vai dizer: Senhor, mas eles vão perguntar em nome de quem você está fazendo. Fala para ele que você está no nome do eu sou. Eu sou aquele que sou. Então, isso é interessante, né? Porque João está dizendo: eu não sou. E aqui mesmo no Evangelho de João, ele fala várias vezes, né? Que ele é a porta do redil. Então, essa negativa de João, né? Porque havia essa confusão. O pessoal achava que João Batista era o Messias. Sabia. É por isso que ele é considerado o maior dos profetas, né? Da Nova Aliança. Então, depois a gente pega ali, né? O período que Jesus fica na Galileia, capítulo 4 até o 9, versículo 50. Jesus visita, liberta, mostrando a sua atividade ministerial. E aí nós chegamos no centro nervoso da história de Lucas, né? A viagem para Jerusalém, considerado como um êxodo, né, de Jesus, uma viagem específica de Lucas, ocupando a parte central do seu evangelho. E ali ele vai debuiar esses 10 capítulos. Né? E é interessante, né? Pega aí o Evangelho de Lucas, capítulo 9. E daí a gente para. Missão dos 12. Minha Bíblia agora está no sentido contrário. Ela está tão velha que ela não desgruda uma página da outra. Mas tem as manchas. Tem todas elas. Vejam bem, né? Presta atenção que agora ele vai dizer aqui para nós, ó, capítulo 9, versículo 51, né? Que é o início da grande viagem que Lucas vai fazer a narração. Ele diz assim, ó, versículo 51, aproximando-se o tempo em que Jesus devia ser arrebatado deste mundo, ele resolveu dirigir-se a Jerusalém. Enviou diante de si, né, mensageiros, e depois ele vai mostrando para nós, né, a cada momento, a cada uma das etapas, ele vai dizer assim, e continuando, né, na direção de Jerusalém. Então, a grande viagem começa na Galileia, onde Jesus viveu a maior parte da sua vida, e depois ele sai da Galileia para ir para Jerusalém, para sofrer, né, tudo aquilo que a gente conhece da paixão e morte de Cristo. Então ele fala, né, ele decidiu seguir para Jerusalém.
Não foi uma decisão, né, assim, acidental, né? Ele realmente tinha. A gente viu isso no Evangelho de Marcos, né? Durante a caminhada ali daquela catequese, quando Jesus falava, precisa disso, precisa daquilo. E o que vocês estavam conversando durante a viagem? A gente estava querendo saber quem vai sentar do seu lado direito, do seu lado esquerdo. Então, aqui está, né, o panorama da nossa vida de cristão. Sabemos o que é, como o padre Valmir sempre fala, né? A gente sabe que está errado, mas continua fazendo. Paulo fala da maneira dele, né? Faço o mal que não quero e não consigo fazer o bem que gostaria. Então, essa caminhada vai ser reveladora. Confirmando então, semana que vem nós não teremos o nosso encontro. Chamar ele para substituir o padre Valmir. O padre fala, acabou a missa. Eu vou no médico em São Paulo, por uma causa justa, para que eu restabeleça a minha saúde. Estaremos em oração pelo senhor. Eu preciso muito, né, de bastante. Vamos ver lá o que a mulher vai achar da minha tremedeira. Só que a sábado eu e a Tânia fomos crismados, viu? Oh, Faz um glória. agradecimento público, graças à nossa catequista, né? Que nos deu toda a liturgia, né? Toda a pedagogia. Muito obrigado mais uma vez. Depois Deus, ele né? levou seu celular. Muito obrigado mais uma vez. Ai, que benção, né? O bispo foi lá, fez toda a cerimonial, foi muito bonito. Beleza, parabéns. Mas esse direitinho nos 10 mandamentos da parte não roubar, não furtar, né? Aí depois da confraternização levaram meu celular. Meu celular dela enganado, viu, Dona? Isso Enganado. Isso Era na acontece. bolsa da esposa, só no outro dia, meio-dia, que eu recuperei. Que coisa, hein? Coisa feia. Coisa Ela tem feia. que falar, né? Isso será lembrado. Vai ser lembrado ad eterno. Ad eterno. Sempre. Esse bispo, para mim, que já passei desde lá de Dom Lochaide para cá, foi uma crise muito especial na hora do crisma. Esse bispo novo, para mim, foi diferenciado de todos os bispos. Todos os bispos fazem só uma marquinha ou chamavam os outros sacerdotes para ajudar na hora da crisma. Esse não chamou, tinha 3 padres no altar. Ele assumiu toda a crisma. Ele lambuza E tudo. outra coisa, ele lambuza assim, É. ó. Aí um dos crismandos falou para mim assim, Dona Nilce, aquele momento que ele tá assim, ele tá rezando pra gente. Ai, que lindo. Ele tava rezando, mas ele sabe o que foi? Porque esse aqui, né, tava lavado de óleo. Eu já tô escorrendo o olho. Muito Que simpático. Uma linda. É só pegar o catecismo e você vai ver lá. O crismando é o soldado de Cristo. Tem que estar pronto para defender. Levanta a O Jorge bandeira. só tá faltando ir pra pastoral. Entregou. Calma, Tenha calma, paciência. calma. Eu demorei tanto tempo. Mas não desperdiça o chamado. Não, jamais. Tá bom. Agradecer a Deus pelo nosso encontro, pela presença de vocês aqui nessa busca pelo conhecimento, pela oportunidade de conhecer e descobrir as maravilhas que Deus nos promete. Agradecemos por intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Loreto, desça sobre vós e vossas famílias a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite, um bom repouso. Nos veremos aqui no dia 6. Sábado ele não tirou a camiseta, sabe que ele tirou o óleo.